Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Virgem. Vamos saber o que está por vir, o que pode acontecer aí nos próximos 15 dias, que seria o início, a primeira quinzena do mês de agosto, já que está uns dias atrasados, vamos considerar então, como eu falo, a partir desse momento que você ver o vídeo, os próximos 15 dias aí, as energias, tá bom? Então, para isso eu peço que concentre-se, mentalize no momento atual, para ver se as informações aqui elas fazem sentido para você. Mas se não for o caso, não force, pois são leituras coletivas e pode fazer sentido para outra pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui como costume, saber a energia predominante para o signo de Virgem, para esses próximos 15 dias, que está predominante para os virginianos, eita. Os próximos 15 dias, signo de Virgem. Incertezas. Escolha o que você deseja ser. Aqui traz... Eu acho que essa carta do oráculo também representa muito a questão de insegurança. Eu acho que representa. Então, é uma questão ligada, assim, à incerteza. Nessa frase já dá para entender muito se eu preciso saber, antes de mais nada, o que eu quero me tornar. Né? Se é uma pessoa que vai com a manada, vai junto com os outros, ou o quê? Fazer a minha parte. Vou ler a descrição aqui para entender melhor. Para expressar melhor o que diz. Então, aí, pode ser um bom conselho que pode vir aí de maneira inesperada. Se você tentar praticar e vencer os erros ao longo do caminho, você se tornará o quê? Mais poderoso e alcançará o lugar da qual você deveria estar ou pertence. E no lado reverso fala de uma pessoa que tem medo de seguir, de aprender através da experiência, deseja, sabe, estar no fácil, no mais previsível. A crença de que o que você deseja tem que ser simples, querendo que outros façam um trabalho duro e resolvam seus problemas por você, esperando apoio e tendo uma incapacidade, às vezes, de aplicar, né, a disciplina ou ter medo do quê? De cometer erros, tá? Da qual você poderia aprender. Então, eu acho que é uma questão mesmo que está em volta dessa incerteza, dessa insegurança, como eu disse. Eu acho que trabalhar sobre isso. E aí vem uma mensagem. Talvez se você esteja numa situação que está questionando justamente isso, ou vá passar, né? Ou a necessidade de acordar para essa situação. Então, eu acho que é sair daquela situação de parada, né? Vamos ver aqui melhor. O tarô está por vir para a Virgem os próximos 15 dias. Signo de Virgem os próximos 15 dias. Nove de paus. Seis de copas. Seis de ouros. Quatro de espadas. O sol. 10 de copas. 7 de espadas. A torre. Pronto. Então, eu falei isso, escolha quem você quer se tornar, né? Da questão de aprender com as dificuldades. Às vezes é necessário enfrentar situações para isso, não ficar ali se esquivando ou esperando muito pelos outros, como disse a situação, né? Pelo mais fácil, pelo que acredita que é previsível, se manter ali na segurança, como disse. Você talvez venha com situações aí
de desgaste muito intenso, né? O 9 de paus vem falando desse cansaço, de alguém que sente muitas vezes vontade de desistir. É uma carta que fala de persistência, né? Que eu persisto ali, mas é cansativo. E isso pode estar relacionado a coisas que você traz aí ou estejam vivenciando do passado. Né? O Seis de Copas vem apontando aqui, podendo ser relações, pessoas, ou mesmo crenças, expectativas das quais a gente tinha. O Seis de Copas ele traz essa nostalgia. E é uma carta que traz uma nostalgia, muitas das vezes muito positiva, né? Mas aqui o 9 de paus vem trazendo um desgaste, o cansaço com relação a isso. Então não tá fácil. Lembra dali que eu falei de uma pessoa que fica, pode ser uma pessoa que fica muito esperando, né? Pelos outros. E aqui as imagens aqui traz o quê? Traz uma sensação sobre isso. O 6 de ouros, outro 6 aí. Talvez esteja em uma situação, não falo escassez, mas de desequilíbrio. Existem situações de que alguém se doa mais que o outro, ou você muitas das vezes se sente, como que fala, mal, não retribuída, vamos colocar a palavra assim, tá? Mas ao mesmo tempo, existe então uma situação nessa imagem que traz um quê de alguém que às vezes depende das pessoas ali, tem que pedir ajuda ou o que for, né? Seja você ofertar ajuda ou pedir ajuda, tem uma questão ali de doar-se, né? Nessa situação de doar-se migalhas, como tem alguns oráculos tarôs que trazem essa imagem. E ao mesmo tempo tem uma paradez, né? Uma restauração com relação a isso. Talvez venha consigo, né? Como disse, situações passadas que tenha vivenciado essa escassez, ou coisas que são desequilibradas, ou esse sentimento de estar ali se doando e recebendo pouco, ou tendo que pedir por atenção, pedir por recurso, que for, e seja um momento de se recuperar com relação a isso, né? Tá? Então, talvez, Virgem, tudo que está abalado aqui, que fala de incertezas, disso, você está trazendo consigo aí situações que está trazendo essa insatisfação ou, né, esse desgaste. E esse período reverbere ainda. O Sol vem trazendo clareza, brilho, né? Toda a força e energia positiva que a carta do Sol traz. E com relação ao 10 de Copas, o 10 de Copas é uma carta de completude, que traz a completude do naipe de Copas, que está em volta à família, o ambiente familiar, ou constituição ali de uma relação, né, que tem ali já uma estabilidade maior, mas é uma coisa muito recíproca. Então, traz um positivo isso. Ao mesmo tempo, então, que tem essa clareza com relação a essa união, né, ou a contribuição, existe aqui uma desconfiança ou algo, uma situação que pode vir a acontecer, que fecha com 7 de espadas, né, que é a carta do sneak, de alguém que age pelas sombras, situações aí de que desleais, enganos, traições, alguém, né, ou roubo mesmo, e que possa causar aqui um abalo diante a situação toda, tá? Então, resumindo, falei um pouco sobre cada situação quando a gente abrange, mas isso pode estar relacionado à vida afetiva, pode estar relacionado à questão familiar também, que eu acredito, né? Mas existe um cansaço já, talvez pelas expectativas ou pelo uma relação, algo venha, você esteja aí revivendo, né? Ou tenha ressurgido, porque pela posição da carta já é uma questão no presente, né? Essa retomada do passado ou esses pensamentos nostálgicos. Mas, e aí, talvez esse peso seja por esse desequilíbrio e alguém que não faça nada para mudar, né? O 4 de espadas fala de uma recuperação depois de sofrimento, mas é uma carta que traz um tanto de estagnação. Por mais que temos ali uma energia positiva com relação a uma relação, né? Podendo ser casamentos ou mesmo um ambiente familiar, temos emoção envolvida, essa completude, mas estar atento com alguma coisa aqui que pode ressurgir nessa semana, nesse período visto aqui, que cause um abalo, né? Mas lembra sempre que a torre, ela é uma carta que traz a disrupção, como fala, mas ela também se baseia no conceito que ela não tinha fundamentos. Então, uma situação que talvez não tenha bases sólidas, ela vai abaixo, tá? Então, o que muitas das vezes é necessário para nós reconstruirmos melhor, né? Então, nessa perspectiva, ela não é negativa. Então, ela traz um abalo diante de um comportamento ou alguém, podendo até ser mesmo você, ou né, no seu ambiente aí que você esteja atento esse período,
que traz um quê de agir pelas costas, né? Uma situação que está um tanto oculta, ou que vem ali e que traz esse abalo, seja na família, como eu disse, numa relação, né? Ou numa situação ali que já está trazendo cansaço. Talvez você tenha retomado aí a relação com alguém, né? Ou reviva. É um problema que já traz ali. Vou tentar mais uma vez isso. 9 de paus traz essa questão de persistência. E aí existe desequilíbrio de doação de alguém que fica ali muito parado. Existe uma emoção? Sim, mas tem algo ali que pode ser revelado ou está propício nesse período que traz um abalo e possa vir abaixo aí, mas, né, com a carta da torre, em alguma situação da sua vida, tá? Lembrando que são leituras, as leituras elas trazem energias momentâneas, que elas se dissipam, né? E nós temos livre-arbítrio, seguir ou não, as indicações, né? Então não se apegar tanto, como que fala? Me fugiu a palavra, mas um ultimato, que diga assim. Vamos ver aqui um conselho do oráculo, signo de Virgem, os próximos 15 dias. Lugares longes. Fique pronto para novos horizontes. Talvez venha uma renovação mesmo de objetivos, de lugares mesmo, de o que for aqui, vamos ver. Pare de jogar no seguro. Fique pronto, de que novos horizontes eles vão mudar a sua vida. Uma jornada está vindo. E pode até ser em terras distantes, estrangeiras, né? E pode mudar aí seu destino. Isso é benéfico. Às vezes nós sentimos que não estamos aí no nosso normal. Entretanto, é seguro e protegido. Então são coisas, assuntos aí de bons fortúnios, que fala assim, né? Aqui, desde o início, essas duas aqui podem até conversar, né? A incerteza que vem ali no oráculo, falando de uma pessoa, às vezes, que fica no seguro, falou sobre isso, né? Então, acho que a chamada para você, Virgem, em alguma situação aqui, pede sair dessa zona de conforto, né? E tomar posicionamentos aqui. Mesmo que eu tenha que errar, passar por algum desapontamento, ou o que for, mas levar como aprendizado. A mensagem é essa, porque tem possibilidade, sim, de coisas boas virem. Tá? Então, às vezes, existem abalos aí que, como disse, que possam surgir, né? Que possa até mesmo, como eu sempre falo, até ser autossabotagem. Às vezes não é ninguém específico, às vezes nós mesmos sabotamos e vem aqui alguma coisa, né? E vai abaixo. Então, eu acho que é observar com relação a se dar oportunidade, ficar ali, ser mais ativo, né? Ter posicionamento ali, mas diante do que você quer se tornar, ir atrás do que você quer e sair muito de esperar os outros, como traz muito aqui uma ideia para alguns, né? E essa passividade com relação a isso. Mesmo que esteja errado, às vezes ajuda, sim, ou mesmo esperar pelo outro, que às vezes não vai se mover. Então é mais ação por si, que as coisas elas são benéficas, aqui são propícias. Para alguns vai ser viagem, sim, para outros não. Aí vai se adaptar aí, né? Para cada caso é um caso, mas que pode abranger todos esses ambientes, tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Se não fez, deixe pro colega, como eu disse sempre, eu digo, né? Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada. Tchau.